nós já conhecemos, palavra que nós já ouvimos muitos pregadores pregarem nesse texto, mas nós vemos durante o percurso desse culto, Deus falando conosco de diversas maneiras. Foi lendo aqui o livro de Jó, onde a nossa irmã leu, que mesmo que a árvore ela esteja seca, em suas raízes, mas ao cheiro das águas elas se renovarão. E a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. A todo momento a palavra do Senhor ela se transforma, ela se renova para nós. Foi lendo aqui uma passagem também conhecida de João 11, que falou da morte de Lázaro, da ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 de João. E nós vemos o tamanho do poder que há no nome de Jesus. O que eu quero dizer nessa noite para nós, o que o Senhor quer dizer para nós durante esta noite, durante esse momento, é que por mais que seja difícil, Marcelo, a situação, Deus está no controle, o Senhor está no controle. Não se desespere, não tema, confie nele, porque Ele tudo fará. Nada foge do controle do Senhor. Nós estávamos ontem no culto de Santa Ceia, ali em Barreira, e eu em off conversando com o pastor Odaí, ele me mostrou um versículo que está no Evangelho de Marcos, e falava de um jovem. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está nessa língua, não. Mas falava de um jovem que sofria e era atormentado por um demônio, que às vezes esse demônio jogava este jovem nas águas para se afogar, e outras vezes lançava ele no fogo. Mas este homem foi atrás dos discípulos de Jesus para tentar curar, para tentar expulsar este demônio daquele jovem, e não conseguiram. Então o pai daquele jovem ficou desesperado, ficou triste, porque nenhum dos seus discípulos conseguia expulsar aquele demônio. E Jesus, quando chega diante daquele
diante daquele jovem. E Jesus diz assim: até quando estarei eu com vocês, contigo? E o diácono Marcelo, igreja do Senhor, o diácono ele é especialista em amar. O diácono inimigo, aquele demônio, quando vê Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele se prostra diante de Jesus. E o diabo diz assim, ó, e esse clamado dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Isso aqui era o demônio indagando a Jesus. Aqui tem uma pergunta que eles fazem, o que ele faz a Jesus: viesse antes do tempo nos atormentar? A pergunta é: Jesus ele erra bem e agir? Nunca. Não dá certo. Jesus nunca perdeu o controle de nada. Tudo está no controle do Senhor. Mas o diabo aqui queria induzir a Jesus ou aqueles que estavam lá para que ele viesse dizer que Jesus se enganou, que Jesus se antecipou. Naquela ocasião, Jesus nunca ataca, Jesus nunca se adianta, ele chega na hora certa. Pastor, mas o que tem a ver isso com a palavra de hoje? Entenda. As Escrituras nos diz que Jesus ele entra numa aldeia onde morava Marta e Maria. E quando Jesus chega ali, naquela aldeia, ele vai para a casa dessas duas mulheres, dessas duas pessoas, e junto com seus discípulos. Mas acontece que quando ele chega ali, talvez Marta ela se preocupou com o ambiente. Marta, ao ver Jesus com os seus discípulos e com aqueles que o seguiam, porque Jesus nunca estava só, e nós sabemos disso, porque em muitas passagens da Bíblia vai dizer que Jesus, por onde passava, com a grande multidão, o acompanhava, o seguia. Marta ficou preocupada com a estética da sua casa, porque a Bíblia diz relata que ela andava distraída em muitos serviços. Talvez ela queria agradar Jesus de outra maneira, em ver a casa ornamentada, em ver a casa varrida, em ver as louças nos seus devidos lugares, na preparação do ambiente. E muitas das vezes, igreja do Senhor, nós estamos nos preocupando como nós estamos, como é que eu estou vestido, como eu estou calçado, como está o meu cabelo. É pecado isso, pastor? Mas também nós vemos no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, que nós devemos buscar primeiro
versículo de número 41, nós vamos ver o manual que Cristo nos dá. Enquanto Marta estava preocupada em fazer, em organizar, em preparar, Maria estava fazendo o quê? Aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos de Cristo, preocupada em alimentar a alma, o espírito, em aprender os céus, o manual. Como eu devo buscar o reino dos céus, o reino de Deus, aprendendo da palavra do Senhor. E como eu não aprendo, pastor, comigo se eu não ceder? A Bíblia me dá a resposta. Eu preciso saber ler para aprender do Senhor. Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando é que eu ouço a palavra do Senhor? Se eu tenho que ler para mim. Tu tem as tuas mãos no manual. Aqui tu pode ouvir pregações, aqui tu pode ouvir louvores, aqui tu pode ouvir testemunhos, aqui tu pode vislumbrar das coisas lindas dos céus. Amém? Até nisso Cristo pensou, Marcelo. Agora imagine, Marcelo, se ele disse não só vai entrar nos céus, tem roupa agradar de teologia, mas estavam possuídos. Imagine eu que só tenho ensino médio. Imagina que não tem nenhum primário. Mas Jesus disse, não, é pelo ouvir e ouvir as minhas palavras. Maria se debruçou em se deleitar naquilo em que Jesus falava. Não, mas aqui tem uma ressalva. Porque hoje estão muitos ouvindo, entrando num lado e saindo do outro. Porque ouvir nós ouvimos, mas nós temos que guardar. Guardar no coração e colocar em prática na vivência, no cotidiano, no nosso dia a dia. Marta chega a Jesus, creio que ali atordoada por ver tantas pessoas na sua casa, preocupada em dar o melhor, em apresentar o melhor. Ela chega para Jesus e diz: Mestre, oh glória, Senhor, não te importa se a minha irmã, olha só, que a minha irmã me deixe, aleluia, com poucos afazeres, me deixe só, pede a ela que se levante, diga a ela aí que venha me ajudar, porque eu sozinho não dou conta. Oh, glória a Deus. Jesus, eu quero estar dizendo para você, eu sei a luta é grande, eu sei que os afazeres são grandes, eu sei que se for possível, você começa das 5 da manhã, vai até as 5 da manhã do outro dia, não termina o que tem que fazer. Não é verdade? É verdade. É maciça para você crer. Hoje eu acordei com as canelas doendo, aí eu disse: eu vou trabalhar. Ela não sabia que era uma, não. Aí eu disse: eu vou trabalhar porque eu preciso ganhar um dinheirinho para amanhã. Aí o corpo reclamou. Quando eu mexi na cama, deu tudo. Jesus disse: não vou não, vou ficar em casa hoje. Porque se nós formos nos preocupar com o nosso cotidiano,
a nos esquecer de Deus. E o diabo, irmão, ele coloca na nossa mente para nós não irmos buscar a presença do Senhor. Deixa-me despertar pela madrugada para orar com vocês. Algum tempo atrás, o Senhor estava me despertando, mas a preguiça de buscar a presença de Deus me dominava. Eu ia no banheiro, fazia a minha necessidade fisiológica, voltava para a cama. Mas no coração, o desejo de buscar a Deus, de orar, o Senhor me cobrando, mas eu estava me relaxando. Eu estava preocupado com o descanso do corpo. Eu estava me preocupando com o físico. Não estava me preocupando com o espírito. Não é uma maneira de botar se preocupar com o espírito. Mas tem mais coisas que serão. Olha a importância de nós buscarmos a casa do Senhor, igreja. E a semana passada, 2 dias, eu não orei de joelho, mas orei na cama. E Jesus me cobrou. É assim. Nós precisamos ficar lá. Serve a oração deitando logo que serve. O Senhor recebe. Mas por que nós não fazemos um sacrifício? Por que nós não mortificamos a carne? Por que nós não dizemos ao Senhor, eu quero propor algo melhor para o Senhor. Eu quero oferecer algo melhor para o Senhor. E ao nos ajoelharmos, irmãos, demonstra a nossa reverência ao Senhor. Demonstra que nós estamos nos humilhando aos pés do Senhor. Aí eu voltei a orar no seguinte de joelhos. E quando se permite como existe o Senhor na minha vida, quando eu me levantei, irmãos, para mim ajoelhar foi um sacrifício, aquela preguiça, aquele sono. Aí depois que me ajoelhei, comecei a falar com o Senhor, esqueci do bem. Quando você sobe renovado, né? Sabe, com a alma refrigerada, é coisa linda. É coisa linda. Maria estava aos pés, estava do lado, estava acordada, estava querendo, estava recebendo, estava sendo cheia, estava sendo alimentada, estava buscando o reino dos céus, estava querendo mais do Senhor. O Senhor nessa noite tem diz, separa um tempinho para mim. Quando tu estiver lavando a louça lá, me adora. Quando tu estiver varrendo a casa, lembra que eu estou contigo. Mesmo que a água esteja seca, mas ao cheiro das águas, elas se renovarão. Glória. Ele é a água da vida, Ele é a fonte da vida. Ele é que nos alimenta. Ele está conosco a todo momento. A Bíblia nos diz que se nós buscarmos a sua face, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, Ele vai ouvir a minha e a tua oração. O Senhor tem ouvido a minha oração. Antes de ontem, irmã sincera, eu fui orar. Eu não fui pedir, eu fui agradecer. Fui agradecer pela sua vitória. Eu fui agradecer pela sua vitória. Eu fui agradecer pelos cuidados que o Senhor tem tido pelo Senhor. Pelo livramento que o Senhor tem dado à irmã Ana Maria. Pelo cuidado que Ele tem tido comigo, pela minha família. E eu me levantei tão feliz e agradecido por esse Jesus. Muito obrigado, porque eu sei obedecer. O Senhor tem ouvido nossas orações, irmão. Pode ter certeza que esses momentos em que vocês buscam o Senhor, em que vocês dizem, olha, estou entrando em oração, o Senhor está movendo a mão para conosco. Você pode ter certeza disso, irmão Marcelo.
para que essa casa fique cada dia mais linda. Porque o Senhor merece melhor, meu parceiro. Olha que diferença, olha para isso aqui hoje, e olha para essa pessoa passada, aquela luz tudo opaca, tudo apagada, luz queimada, tudo bem feia. Isso que está me incomodando. Aí eu me levantei, acordei, e quando eu me desejo, não, hoje eu vou mudar essa história. Aí eu disse a minha namorada, me dá um dinheiro aí, que eu vou ir para mim comprar essas lâmpadas. E fui, disse, vamos embora. E mandei mensagem para o Marcelo, arruma uma escada aí que nós estamos chegando aí. Alma de glória do Senhor. Meu próximo desejo, em nome de Jesus, vai ser construir um quartinho ali, uma cozinhazinha para nós, quando quisermos fraternizar. Ter um lugar para nós fazermos uma sopa, uma carne. Isso agrada o coração de Deus. Eu fico imaginando o Marcelo Davi. O maior desejo de Davi é construir um templo do Senhor. Ele vai falar com Deus e Deus diz: não, Davi, tu não pode fazer isso porque nas tuas mãos tem marca de sangue. Mas o teu antecessor, o teu filho, o teu substituto, ele fará para mim o templo. Mas olha só, como o desejo de Davi era tão ardente. Antes de Davi passar por ele, o reinado para Salomão, Davi começa a arrecadar, Davi começa a ajudar no celeiro, no tesouro, recursos para fazer o templo do Senhor. Porque ele sabia que o Senhor merecia o melhor. Irmãos, o nosso Deus merece o melhor. Se nós não adorarmos, Ele vai continuar sendo Deus. Se nós não prestar culto a Ele, Ele vai continuar sendo Deus. Porque lá no céu a Bíblia diz que existem serafins, querubins, anjos que estão ao seu redor, 24 horas por dia, o adorando, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Mas Ele te colocou aqui na terra. Olha só, Deus poderia muito bem não se preocupar com a gente, não se importar com a gente, não vale nada não. Nós somos miseráveis, nós pecamos todos os dias, todos os momentos, nós estamos pecando diante do Senhor. Eu sou um crente pentecostal, com uma capela só, não pega, mentiroso Satanás. Tu pega. Deus não precisa da gente, não precisa da gente, não. Mas Ele nos criou. Ele nos fez diferente dos anjos para nós sermos adoradores. Olha só, além de nós adorar aqui, tem uma promessa que nós vamos adorar eternamente na glória. Irmão, a Bíblia diz: olha, que nós teremos um corpo transformado, semelhante ao corpo de Cristo. Olha que coisa linda. Olha, eu me despedi dessa carcaça velha, misericórdia. Ei, Marcelo, eu não sei mais Antônio, que coisa linda. Não vai ser mais Antônio. Tem um novo nome lá. Esse nome já está escrito no livro da vida. Porque nós temos ouvido esta palavra que salva, que transforma, que liberta. Glória. Nós temos a promessa, dizendo: Senhor, olha para lá, me mata. Tu estás ansiosa, tu estás preocupada, tu estás aí a um ponto de arrancar os cabelos, mano. Oh, aleluia. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a tua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte. Glória. E o que ela escolheu, escute isso, para você entender que a tua vida aqui não foi somente vida, não via a igreja de Cristo e começa a dizer: não, a tua vida aqui tem uma recompensa. Olha o que o Senhor diz para Marta.
sentando nas coisas do céu, o Senhor colocando o valor do céu para nós. Glória. É um Deus zeloso. É um Deus que cuida. É um Deus que abençoa a vida do crente. Irmãos, sinceramente, eu vou ser sincero com vocês. Eu estava um pouco desgostoso, não triste, mas um pouco relapso na obra do Senhor. Aí o Senhor faz igual aquele pastor de ovelha que tinha 100 ovelhas. Aí ele vai, arrebenta todinho para o curral. E quando chega no curral, começa a contar. Quando chega a 99, faltava uma para fazer isso. O que ele faz, Marcelo? Ele fecha o curral, deixa as 99 lá guardadas, protegida, e vai buscar atrás de uma que havia se perdido. Porque o Senhor tem prazer em ver um crente sorrindo. O Senhor me coloca aqui em Santana. E eu estava falando com a minha namorada, como está gostoso a gente ali. E já fazia 2 horas, 3 horas para cuidar da gente ali para cá, né? 2 ou 3 vezes. Que o pastor tinha me lançado para ouvir e eu tinha recusado de vir. Mas ele ia no momento certo, pastor. Ele sabia que se eu continuasse da maneira que ele estava, eu estava propício a morrer na fé, enfraquecer, adoecer, capengar. Não desistir do Senhor jamais, porque eu coloquei isso no meu coração. No dia que eu deixar o Senhor, eu morro. Mas eu estava fraquinho de maneira. Filho, muito mais. Mas quando eu chego aqui, o Senhor começa a me renovar. Cada culto que eu faço aqui, eu renovo espiritual. Cada culto que eu falo aqui de Jesus, eu sinto a presença do Espírito Santo. Cada culto que eu faço aqui, eu sinto que o Senhor está me espaçando. Cadê os crentes? Está pensando que essas cadeiras vão ficar vazias? Mas isso é em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essas cadeiras, cada um tem nome. Cada uma já está marcada para ser ocupada para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não. Eu não mereço nada. Glória de Deus. Quando nós fazemos a obra do Senhor com amor, pode ter certeza. Pode ter certeza, pastor. Se você fizer para o Senhor, de coração, sem interesse, sem guardar, o Senhor vai fazer milagre. Eu creio nisso. Eu olho para você hoje, passando e vejo o outro Marcelo. Primeiro dia que tu entrou aqui, ó, foi Jesus que trouxe você. Um homem sem brilho, um apagado, um homem capenga. Esse Jesus dos crentes renova essa criatura. Hoje nós vemos um brilho no Senhor de Marcelo. Hoje nós vemos um sorriso no rosto de Marcelo. Nós vemos a alegria de Marcelo vir à igreja. Nós vemos a alegria de Marcelo para o microfone e agradecer a Deus. Isso é Deus. Glória a Deus. Glória. Sabe, eu provei a alegria da irmã Neide. E eu não digo isso por demagogia, não. Quando falta um de vocês, falta um pedaço da gente. Está faltando uma irmã Ana, explicou por que não pôde vir. Mas falta. No dia que a irmã disse, eu não posso ir, acho que não me dói o coração. Sabe, é o cuidado do pastor que vejo no meio das lutas. Louvado seja Deus. Maria escolheu a melhor parte. E nós também nessa noite escolhemos a melhor parte. Estar aqui na presença do Senhor, adorando Ele em espírito e em verdade. Amém, meus amados? Fiquemos com essa singela